espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. De uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. De uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. As primeiras palavras que eu quero trazer para vocês são as palavras de Jesus, quando ele nos diz em Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16, quando ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, não impeças, porque deles é o reino dos céus. Essa é uma frase, uma sentença muito forte, porque Jesus, ele chama as crianças para perto dela e coloca todos nós cristãos dentro de uma metáfora, que é a metáfora da pureza, mostrando que a criança simboliza um pouco disso, que nós necessitamos ter mais pureza no nosso coração, que é preciso a gente fazer esse mergulho dentro de nós mesmos, porque muitas vezes nós nos tornamos aquele adulto azedo, aquele adulto que não tem pureza no coração, e a gente vai se perdendo um pouco nessa caminhada. E a criança, apesar de nós sabemos que já vem de outras encarnações, traz um pouco dessa simplicidade, dessa inocência, que às vezes é até aparente. E Jesus, ele queria dizer para cada um de nós que é preciso nos entregarmos mais dentro dessa pureza e termos mais confiança em nós mesmos e naquelas coisas que nós carregamos desde as outras vidas que está dentro de nós. Uma pergunta que eu poderia fazer para vocês é: o que é infância? Eva, que está aqui, que ela pode explicar muito bem. Tem várias pessoas que falam sobre o assunto, mas quando eu quero falar infância aqui, eu estou falando daquele período que é aproximadamente do nascimento até mais ou menos na adolescência, 10, 11 anos de idade. Tem muita gente que tem outras nomenclaturas, mas vamos pensar naquela criatura que nasceu até 10, 11 anos de idade, ou um pouquinho mais. Estou falando dessa fase para vocês. Para Emmanuel, o espírito Emmanuel, ele nos traz uma reflexão muito interessante sobre a infância. Ele coloca a infância como uma fase de preparação para uma longa viagem. Lembre-se, a infância é uma preparação para uma longa viagem.
E ele coloca isso. E ele coloca também que essa fase de preparação é muito importante, que na nossa vida espiritual, que estamos aqui no plano material, nós temos outras fases, mas a infância, ela é primordial. Ela é o ponto de partida dessa existência. E Emmanuel coloca isso. E ele coloca que a infância pode ser comparada com essa esperançosa saída do barco. Vamos nos imaginar que o barco nosso está saindo. Nós estamos começando uma vida, começando mais uma jornada e vamos fazer uma viagem que pode ser de alguns anos ou não. Tem pessoas que passam 80, 90. O número de anos não importa. O importante é a viagem que nós programamos e viemos aqui. Estamos aqui com um objetivo importantíssimo dessa jornada de crescimento espiritual. E nós vamos chegar num porto. Se a infância é a saída, é a preparação, qual será o porto? É a melhor idade. Que é o porto que você desce e que daqui a pouco você vai estar subindo de novo para uma nova viagem. E Emmanuel coloca isso, compara a infância com o ponto de preparação, a partida nossa dessa existência. No Livro dos Espíritos, na questão 132, remete numa questão muito importante para cada um de nós refletirmos. Se nós somos espíritos, nós reencarnamos, mesmo naquela fase de infância, que parece ser pura, que parece ser inocente, nós trazemos muitas coisas de vidas passadas. Não somos tão puros assim, não. Cada um de nós carrega dentro de nós coisas milenares. E no Livro dos Espíritos, na questão 132, nos remete a uma questão muito importante. Quando você reencarna, você tem um objetivo. No Livro dos Espíritos, nos indica que objetivos nós temos quando viemos aqui para a Terra. Qual o objetivo nosso aqui na Terra? Segundo os Espíritos, é a perfeição. É o aperfeiçoamento espiritual. Deus nos impõe a encarnação como o objetivo de nós chegarmos à perfeição. E eu considero como que tem duas coisas que são quase que inevitáveis na vida do ser humano. Uma é a perfeição. Todos nós chegaremos lá, como diz na música, todos nós seremos anjos. E a outra é a morte ou passagem. Todos nós vamos passar por essas duas coisas. São praticamente duas grandes verdades que todos nós passaremos. E com esse objetivo de aperfeiçoamento espiritual, nós reencarnamos. Viemos aqui para a Terra não por acaso, não como turismo, e cada um de nós com o objetivo de aperfeiçoamento espiritual. Logicamente que em uma vida só você não vai conseguir fazer todo o processo de aperfeiçoamento. É por isso que necessitamos de várias encarnações. Fomos criados simples e ignorantes, no sentido de espírito em processo de aperfeiçoamento, e vamos amadurecendo dentro desse processo. E nesse processo de aperfeiçoamento, nós caímos e nós nos levantamos. Muitas vezes não é problema cair, mas o importante é levantar. Nós somos criados para sermos criaturas de olharmos para frente e para o alto, de voarmos e não de rastejarmos. Mas muitas vezes nós nos colocamos na condição de vítima e nós colocamos dentro de dramas nas nossas encarnações e que nós nos vitimizamos e não saímos dessa sequência, às vezes, encarnações e encarnações. E é preciso que a gente saia dessa condição de vítima, porque nós não somos vítimas. Às vezes nós colocamos para Deus muitas coisas que não pertencem a Ele. Dizer, por exemplo, que nós estamos sendo castigados por Deus. E não estamos. E nós passamos por vários processos nessa vida, no processo de aperfeiçoamento, por várias possibilidades de melhoramento espiritual, que dentro da Bíblia chama as vicissitudes ou adversidades. Todas as pessoas que encarnam aqui na Terra não têm como sair disso. Passa por adversidades ou vicissitudes. É muito difícil. Eu não conheço uma pessoa que diga, eu não tenho um problema na minha vida. Todos nós temos, Eva. Não é verdade? Mas o problema não é nada demais. Eu, como já falei aqui algumas vezes, o problema eu considero como um desafio de aprendizagem. É importante que aconteça para que você desenvolva o seu processo de amadurecimento espiritual. E nesse processo de amadurecimento, nós passamos por várias coisas na encarnação. Passamos por as chamadas provações,
e pelas chamadas expiações, que é uma coisa que é muito debatida dentro do centro espírita, do movimento espírita. Que nós sabemos que nas várias encarnações, quando erramos, quando voltamos, nós expiamos, ou seja, pagamos pelos erros do passado. E as provações estão ligadas ao nosso fortalecimento. Será que realmente estamos preparados? As provações é isso, é nos prepararmos cada vez mais para a evolução espiritual. Os espíritos da Play de Espírito de Luz nos fala de uma lei chamada Lei do Progresso. A lei do progresso é um dos princípios espíritas que nós debatemos bastante. E o Espírito da Verdade nos coloca que nós temos dois grandes elementos dentro do progresso, que é o progresso chamado material e espiritual. Alguns espíritos nos dizem que é como que fossem duas asas que nós temos. Uma dessas asas, que é a asa material, ela é forte, muito forte, porque nós desenvolvemos muito ela. Se nós fizermos uma análise nesses últimos, eu não vou nem colocar 100 anos, 50 anos, o quanto a gente evoluiu materialmente. Há 50 anos atrás, você não tinha um notebook desse, um celular, você não tinha televisores das mais diversas tecnologias, não tinha cura para inúmeras doenças, e aí vai indo. Só 50 anos. Eu sou da década de 70, né? Na década de 70, por exemplo, uma pessoa que tivesse uma televisão colorido era o máximo. Hoje em dia, você tem televisão até no celular. Evoluiu bastante. E isso nós podemos falar que o ser humano, nas mais diversas ordens materiais, evoluiu. Mas, infelizmente, essa asa evoluiu, mas a outra asa não evoluiu, Eva. Asa moral. Essa asa é o que a gente precisa fortalecer. Porque, como eu disse antes, nós nascemos para voar. Se nós nascemos para voar e temos só uma asa forte e a outra é fraca, a gente vai conseguir voar? Não vai. A gente vai fazer que nem aquele voo de galinha. Você joga para cima e ela cai com peso. Não tem força nas asas. E é preciso que nós fortalecemos essa asa moral. A gente está passando por um processo de renovação espiritual do planeta. As pessoas que irão aqui permanecer somente são aquelas pessoas que estão dentro desse processo de crescimento moral. Quando no Sermão da Montanha, Jesus mesmo falou: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque estes herdarão a terra. Quem vai ficar aqui na terra? Os mansos e os pacíficos. E quem não é manso, quem não é pacífico? Vai para outros planos espirituais, compatível ao nível de evolução dele. Eles não vão ser castigados, vão apenas para outro plano, que não é a Terra. E estamos passando por isso. Segundo a própria espiritualidade, né, essa é uma das últimas encarnações de muitas criaturas que aqui estão na Terra, porque muitos são relutantes no processo de evolução. Se são relutantes, infelizmente, aqui não vão ficar, porque não tem energia vibracional para o plano. E estamos passando por isso. A gente observa que já está havendo essa filtragem espiritual ou energética do planeta, que para muitos parece que o mal está prevalecendo, mas não é. O bem é quem está começando a se levantar. Há muitos anos atrás não tinha campanha como essas, campanha do amigo doador. Hoje você vê quantos e quantos centros espíritas no trabalho da caridade, a Igreja Católica, os evangélicos, os budistas, as mais diversas vertentes religiosas, mostrando a importância da evolução e do crescimento, na busca de Deus. Mas, infelizmente, a gente se apega no quê? No mal. Porque muitas vezes a gente está atrelado a essa energia. E a gente precisa de se desatrelar um pouco dessa energia e buscar a luz que Jesus falou que tem dentro de nós. Quando ele diz, vós sois deuses. E a gente tem que começar a compreender que nós realmente somos deuses. Não no sentido do orgulho e da vaidade, mas Deus está dentro de mim e está dentro de cada um de vocês. E é preciso a gente fazer esse caminho de volta para Deus, porque nós nos afastamos de Deus. E é preciso que a gente volte a Deus. E esse progresso espiritual também tem duas formas. Uma forma é o desenvolvimento da chamada inteligência. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência. Muitas das provações, das expiações, é para que nós desenvolvamos a inteligência de procurar soluções para as coisas. Alguns psicólogos, como por exemplo Gardner,
eu acredito que Eva conhece muito, fala de vários tipos. Por exemplo, a inteligência naturalista, tem pessoas que têm essa inteligência com relação à natureza. A inteligência musical, com sons, a gente não tem todos os tipos de inteligência, mas tem uns que tem de um, tem de outro. Por exemplo, tem pessoas que têm inteligência musical. O pessoal do grupo aqui tem. Eu não tenho dúvidas. A inteligência lógico-matemática, eu não sou bom de matemática. Mas quem sabe se em outra vida eu fui e está dormente, né? A inteligência existencial com relação à vida é um tipo de inteligência. A inteligência interpessoal, tem pessoas que não sabem conviver e tem pessoas que sabem conviver muito bem. A inteligência corporal, a inteligência linguística, a inteligência intrapessoal, que é com a sua autointeligência, e ainda tem vários outros tipos, como, por exemplo, as inteligências múltiplas que Gardner fala. Ou seja, precisamos desenvolver algumas dessas inteligências que muitas vezes está dormente dentro de nós. Mas essa inteligência que a gente tem que desenvolver é para fazer o quê? O bem. Porque não adianta eu desenvolver alguma dessas inteligências para fazer o mal. O que adianta é eu pegar todo esse arsenal que eu venho de várias encarnações que eu tenho, que está dentro de nós, e eu usar para o bem. Na minha profissão, na minha rua, em qualquer espaço que eu for. Porque eu costumo dizer que você é espírita ou você é cristão, não é somente dentro dos templos, é em todo lugar. Eu sou espírita aqui, mas fora daqui também eu sou espírita. Eu sou cristão aqui dentro. E fora daqui eu também sou? Sou. É um trabalho que a gente tem que procurar ter a coerência entre os princípios cristãos, o que infelizmente uma grande parte dos cristãos ainda não tem. Nós observamos que muitos cristãos dizem ser cristãos, mas na prática não são. E é preciso a gente fazer essa aproximação do que a gente fala com o que a gente faz. Aproximando dos ensinamentos de Jesus. E é preciso a gente desenvolver essa inteligência, que é a faculdade de conhecer, de compreender e de aprender. Isso é importante a gente fazer. Mas tudo isso para fazer o bem. Mas tem outro progresso, que está ligado ao progresso moral, que é muito importante, que é o desenvolvimento do que Jesus veio ratificar na sua missão espiritual, que é a prática do amor. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor é um dos elementos mais importantes que a gente precisa mover dentro de nós, porque é a força maior do universo. Deus, Jesus e os Espíritos é amor. Quando nós falamos de caridade, a gente está falando de quê? De amor. Eu falei tudo isso porque é importante a gente compreender que cada um de nós reencarnamos, chegamos aqui como criança, mas nós trazemos muitas coisas de vidas passadas. É importante a gente compreender. Nós não precisamos nos atrelar somente na nossa personalidade atual. Eu sou homem, eu sou mulher. O importante não é isso. O importante é observar. Eu sou, antes de ser homem, de ser mulher, eu sou um espírito. E esse espírito que eu sou é eterno. Ele foi criado e o objetivo dele não é se acabar, mas é evoluir. Esse espírito eterno, ele passa por experiências as mais diversas. E às vezes não. E nos vários reinos, desde o reino mineral até o reino celestial. E passamos por tudo isso. Muitas vezes nós não compreendemos como é que se dá essa passagem, mas cada um de nós já fomos e voltamos várias vezes. Somente, por exemplo, na existência hominal, enquanto homem, enquanto ser humano. Os próprios espíritos nos dizem isso. Chico Xavier, ele diz uma coisa interessante, que muitas das criaturas que estão aqui na Terra hoje já passou em média em 300 a 400 encarnações, enquanto homem e mulher. A gente às vezes se assombra, né? Mas não é tanto assim não. Às vezes de 10, de 20, de 30 anos, aí vai. Mas foram muitas. E essas experiências milenares sempre têm um reinício. Esse reinício sempre acontece na infância. A oportunidade de preparação para começar uma nova jornada. E é importante nós observarmos que essa preparação, ela tem que começar na correção dos erros. E a correção dos erros é feita por quem? Pela pessoa, mas tem que ter alguém que dê esse apoio, que são os pais, que são os responsáveis que estão junto. E a gente não sabe o quanto é importante, ou talvez até nós saibamos, a formação familiar.
eu considero como um dos mais graves problemas da atual sociedade é a desestruturação da família. Muitos dos outros problemas vêm disso, da desestruturação da família. A família desestruturada leva a uma sociedade desestruturada. Aí nós precisamos fazer o quê? Construir uma família de valores e uma família de afeto. E é preciso corrigir esses erros e começar a trabalhar na superação dos defeitos que todos nós temos. Nós que temos as crianças que convivem com a gente já observa o que é que ele tem como tendência positiva ou negativa. Eu tenho quase certeza que todos nós observamos. No Livro dos Espíritos, na questão 344, leva-nos a uma questão muito importante, mas se você tem uma nova oportunidade de vida, quando é que começa essa nova vida? Ou qual o momento da encarnação? Aí eu pergunto, o momento da encarnação é quando a mãe tem um filho? Sim ou não? Não. É no momento da concepção. É o que está aqui na questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Começa na concepção. É por isso que a gente fala bastante. A vida começa ali. Se nós fazemos o aborto, a gente está fazendo um crime, porque a vida começa ali. E desde o momento da concepção, o espírito ele é designado a habitar um corpo. Porque é necessário que eu tenha um corpo para passar por determinadas experiências nessa encarnação. Porque às vezes a gente acha, não, porque o corpo não é tão importante, é só o espírito. Não, o espírito é o mais importante, mas o corpo também é importante. Porque estamos num plano em que esse corpo é o veículo das experiências que necessitamos. E quando você encarna, no momento da concepção, vai se ligando e apertando os laços fluídicos, desde o momento que é concebido até o momento que sai da barriga da mãe. E quando a criança sai, o primeiro grito nós consideramos aquele grito que anuncia que você chegou no mundo dos vivos. Ou daquelas pessoas que acham vivos, mas não são tão vivos assim, né? Mas aquele grito que está lá é um grito de anúncio. Só que ali a gente tem que observar que teve toda uma programação anterior àquilo ali. A criança nasceu, mas o projeto não começa ali não, no momento da concepção. Começa bem antes. É o que nós chamamos de prelúdio da reencarnação. Eu digo que é a programação espiritual. Antes de reencarnarmos, nós nos preparamos. Eu até gosto de dizer que os nossos filhos é quem nos escolhe. Isso é uma coisa maravilhosa, você saber que o seu filho ou a sua filha escolheu você para ser o pai e a mãe. Mas será que escolheu por acaso, Eva? Não. Escolheu porque tem uma ligação com você. E você tem uma ligação com ele. E nesse momento de programação, você vislumbra que vai adquirir novas experiências. Quando você ainda está no plano espiritual, antes de conceber, ainda tem uma ciência do que está para acontecer. Mas isso não vai ficar para sempre. Porque vai começar a entrar a lei do esquecimento. Nem tudo você vai lembrar. Mas antes de reencarnar, muita coisa você tem consciência do que vai passar. Você programa com os planos. Algumas encarnações, lógico, são compulsórias, mas muitas a gente está lá, junto, programando como é que vai ser. Mas programando a partir do que eu vivenciei na vida passada, que leva à questão do destino. O destino é uma construção. O que eu estou vivenciando hoje é um produto do que eu fiz ontem. E a minha próxima encarnação vai ser um produto do que eu estou fazendo hoje. Eu estou destinando para o futuro o que eu estou fazendo hoje. É o que Jesus disse, quem planta, colhe. Se você na vida atual planta o bem, na próxima você vai colher o bem. Mas se você planta o mal, vai colher o mal. É uma escolha de quem? Nossa. A nossa felicidade é uma escolha simplesmente nossa. Simplesmente nossa. E o espírito vai se ligando ao corpo, aos poucos, entra o processo de esquecimento, lógico, para que muitas dessas coisas não venham pesar na encarnação. Imagine quantas encarnações são realmente pesadas, de criaturas que na vida passada teve laços muito negativos, e a espiritualidade, ou as leis espirituais, façam que esqueça para que não prejudique a encarnação daquela criatura. E quando encarna, tem um novo processo. Segundo os espíritos, mais ou menos até os 7, 8 anos de idade, ainda está fechando o processo encarnatório.
É por isso que muitas crianças veem os espíritos, têm uma ligação muito grande com o plano espiritual. Por quê? Porque ainda não fechou por completo essa ligação. É muito comum as crianças verem espíritos. Eu comecei a ver espírito com 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Não sei vocês aqui. Eu conversava com eles. E continuei conversando até hoje. Mas muitas crianças conversam com espíritos. Daqui a pouco a coisa vai se tornando mais, vamos dizer assim, diferenciada. Porque tem uns que vão desenvolver essa mediunidade e outros não. Mas uma coisa interessante é que essa criança, ela vai trazer os instintos do passado. No livro dos Espíritos, na questão 352, fala da plenitude das faculdades. Quando você nasce com todas as faculdades afloradas? Sim ou não? Não, não é assim não. É um processo também. Ao nascer, o espírito recobra algumas dessas faculdades, mas vai desenvolvendo gradualmente. Aos poucos, desenvolvendo a sua inteligência e desenvolvendo a sua moral. Isso vai acontecendo também com o desenvolvimento dos órgãos. Porque uma criança vai ter coisas que são específicas da fase da criança. Um adolescente da fase da adolescência, um adulto do adulto e uma pessoa de mais idade. Cada fase tem a sua importância. E a plenitude das faculdades a gente vai ter com o tempo. Eu acredito que na idade adulta, para a idade mais da terceira idade, é onde você vai estar mais pleno, ou deveria estar mais pleno, né? E o que é que vai acontecendo? A criança, nós podemos dizer que ela é mais acessível a algumas das impressões que podem modificar e podem progredir. É por isso que a gente diz assim, olha, aquele espinhozinho, quando ainda está mole, é fácil de você torar, mas quando o espinho endurece, fica difícil. O que torna mais fácil isso, a tarefa dos pais, trabalhar com uma criança, a parte educacional, porque as ideias vão se retomando gradualmente, à medida que os órgãos vão evoluindo, com o tempo, essas coisas que estão dormitando vão começando a aparecer. E o pai e a mãe, o responsável, vai estar junto, colaborando para que ela dê um passo à frente. Por que o espírito necessita passar pelo estado de infância? Todos nós vamos passar. Mas será que nós já pensamos o porquê de nós termos que passar por essa fase? Eu coloquei aqui 2 coisas importantes, né? A primeira vantagem é que o espírito ganha um tempo indispensável para se preparar, para não chegar de supetão e já começar a vivenciar tudo. A infância é uma preparação. Olha a espiritualidade como é. A primeira vantagem é, eu tenho uma preparação para o meu espírito, para a nova encarnação. Quantos e quantos espíritos não querem reencarnar? A espiritualidade até diz que é mais difícil para muitas criaturas encarnar do que desencarnar. Nem todos querem voltar. Alguns querem, mas uma grande parte tem medo de voltar, né? Uma das vantagens é preparação para as futuras e difíceis tarefas da nova existência. É uma delas. E a outra que eu considero importante, que é o que Jesus coloca, a pureza das crianças, né? Essa criança, quando vem, desperta nos pais ou nos responsáveis, no núcleo familiar. Aqui pertence a simpatia, o interesse, a boa vontade. Quando vê aquela coisinha bonitinha, simples, aí diz assim, é uma coisa tão pura, nunca fez um mal, né? Aí desperta aquele amor. Talvez a história seja uma história não tão boa, mas aquilo ali aflora um sentimento positivo e já mostra o quê? Uma predisposição para quem está ali cuidando gostar. Mas o que acontece? A energia, às vezes, é tão pesada que não consegue superar isso. Tem filhos que não conseguem amar e gostar dos pais. A energia é tão pesada que não consegue superar isso. Mas isso não é todo mundo. No geral, o pai e a mãe vê naquela criança uma certa simpatia, né? As crianças, quando vêm, apresentam as tendências, os seus defeitos, tudo isso, que são inerentes ao seu adiantamento espiritual. Não é da partir dali. Já traz consigo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, quando fala dos instintos que nós trazemos das experiências passadas, diz assim, desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz da existência anterior. Às vezes a gente aqui não quer ver, mas está lá.
Se a gente tiver o devido cuidado, a gente vai ver o que é os nossos filhos precisam ser melhorados. E não deixar essa tarefa para outra pessoa. A tarefa é de quem? De nós, que somos os pais, os responsáveis. Esses instintos pretéritos, nesse capítulo, ainda fala que o orgulho, muitas vezes, é um desses grandes males que nós trazemos conosco. As crianças, muitas vezes, vêm. O ego, que está ligado ao orgulho, quando vê que a criança, muitas vezes, quer tudo para si, mas é uma fase. E a gente tem que começar a trabalhar isso. O orgulho, quando a gente se acha com o centro do mundo, e a gente vai trabalhar isso, mostrando que nós nem sempre somos esse centro do mundo. Tem muitas pessoas que também são centro. Eu não sou mais importante do que ninguém. É preciso eu trabalhar a fé, a crença em cada um de nós, a crença em Deus, tirar os sentimentos negativos. E a infância, no Livro dos Espíritos, diz que é a fase propícia para tudo isso. No Livro dos Espíritos diz assim, Santo Agostinho, espíritas, compreendem hoje o grande papel da humanidade. Quando fala humanidade, dos pais e das mães, né? Compreender que quando produzis um corpo, o corpo nosso é produzido, mas a alma que encarna nesse corpo vem do espaço para progredir. Não é à toa. O corpo que a gente tem ele é importante, mas ele vai ser um instrumento do progresso espiritual. E esse progresso espiritual é para que nós aproximemos a nossa alma de Deus. Isso é muito importante. Na Bíblia, no livro Eclesiastes, no capítulo 30, versículo 7, tem uma parte muito interessante, né? Que eu estava refletindo sobre a questão da educação familiar, que diz assim, preste atenção, porque aquele que estraga os seus filhos com mimos terá que pensar as feridas. A gente tem que ter muito cuidado. Na atual educação, a gente está deixando de lado a educação do limite, do sim, do não, da educação correta. E a gente está mimando demais as crianças no geral. Nessa parte aqui, a gente pode refletir algumas coisas importantes, alguns problemas importantes que estão relacionados à questão da educação dos nossos filhos. Por exemplo, algumas das pessoas entram no processo de liberalização. Faz o que quer. Pode? Sim ou não? Não, não pode. Não é fazer o que quer. Outra, quando não libera demais, faz o quê? O contrário. Repressão. Reprime. Não pode fazer nada. Pode também? Não. Outros fazem o quê? O trabalho de ignoração. Ignora o que está acontecendo. Parece que não quer ter trabalho. Ignora. Fica cego. É muito fácil, né? Ignorar. Deixa para lá. Vai crescer, como diz o outro lá no sertão. Que nem batata. E não é bem assim. Tem outros que fazem o processo de transferência de responsabilidade. Não assume. É o que mais acontece hoje em dia. Pessoas que têm filhos e não criam seus filhos. Bota para o pai, para o avô ou para outra pessoa criar. Mas quem é que tem que criar os seus filhos? É você. Eu sei que vivemos um tempo diferente. Que o avô, que a avó e que os pais podem ajudar no processo, mas quem tem a função principal é você que botou o filho no mundo, não seu avô e sua avó. E nós não podemos transferir a responsabilidade. E às vezes não é nem a família que se transfere a responsabilidade. Tem alguém aqui que é professor? Se transfere para quem também? Para a escola. Aí o filho chega na escola com a educação familiar fraca, ou desestruturado e quer que a escola resolva o problema do seu filho, que você não consegue resolver. Aí eu pergunto, a escola resolve? Também não. A escola tem que andar junto com a família. E é preciso eu ter um trabalho educativo que eu comece a trabalhar essas atitudes erradas, tanto na prevenção quanto na terapêutica. No Antigo Testamento, também em Provérbio, diz assim, essa aqui também é uma frase bem forte, viu? Mas vocês não vão ficar com medo de mim, não. Diz assim, Provérbios, quem poupa a vara, odeia seu filho. Quem o ama, castiga-o na hora. Parece ser uma coisa tão forte, mas o que está dizendo aqui é somente uma coisa simples. É preciso eu ter disciplina, energia. O que está falando aqui de uma forma mais grosseira é dizendo que nós precisamos o quê? Ter disciplina com nossos filhos. Quando for para dizer sim, é sim. Quando for para dizer não, é não.
É preciso nós termos energia, é preciso nós vigiarmos ele, analisarmos as tendências que eles têm, saber dizer o sim e saber dizer o não. O problema é que a gente só sabe dizer o quê? O sim. Mas o não é mais educativo talvez do que o sim. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala basicamente do dever dos pais, que nós seremos cobrados pelo que nós fazemos na educação dos nossos filhos. E o lar é essa grande escola para a realização desses grandes compromissos, é o alicerce. Mas tem uma coisa muito importante que nós, enquanto pai, enquanto mãe, podemos fazer, que é o exemplo que a gente vai dar. O exemplo de caridade, o exemplo de amor, o exemplo de bondade. Se nós, enquanto pais, nós dermos exemplos negativos, provavelmente vai reproduzir aquilo ali. No livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala duas coisas importantes que o centro espírita pode colaborar. Uma é a evangelização. Não é verdade? É. A casa espírita, eu considero que um dos trabalhos mais importantes que pode fazer é a evangelização das crianças, que é a preparação daquele que está crescendo. Muito importante. Tem alguém aqui que trabalha na evangelização? Mas é muito importante, né? Outra coisa que nós podemos fazer também é o evangelho no lar. Vou pular aqui por causa do tempo. E é importante a gente observar que é um dever do pai, é um dever da mãe, da gente observar tudo o que acontece com os nossos filhos. Para fechar, Allan Kardec diz assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema de pureza, como eu falei lá no início. Do mesmo modo como tomou-a como um exemplo de humildade. E é na noite de hoje que, de uma forma resumida, eu estou trazendo esses elementos para a gente refletir, mostrando o quanto é importante a gente ter um olhar mais apurado para as nossas crianças. Para aquelas pessoas que foram colocadas ao nosso lado, para que nós possamos colaborar com a educação delas, mas é uma educação que é a educação do espírito. E tenhamos a certeza que cada um dos nossos filhos tem uma ligação conosco de muitas e muitas encarnações. E nós não podemos esquecer isso, o papel nosso no processo de construção de um mundo melhor. Esse mundo melhor, ele só vai acontecer se nós assumirmos esses papéis. O papel de um bom pai, o papel da boa mãe, o papel do bom profissional na sua área. Para que nós possamos ser criaturas melhores, é preciso a gente ter pureza no coração. E é preciso a gente trabalhar essa pureza no coração daqueles que Deus nos confiou. Que na noite de hoje nós possamos sair daqui com esse pensamento e refletir. Eu vou sair daqui pensando isso. Eu tenho 3 filhos, né? Assim como vocês, eu também tenho essa preocupação com os meus filhos. Não somente a preocupação material, dele ter um bom trabalho, dele ter um bom emprego, mas a preocupação de eu ensinar para meus filhos valores morais, que são os valores que eu considero os principais tesouros que a gente pode deixar para os nossos filhos. Que Deus possa sempre trazer para cada um de nós o discernimento de estar nesse caminho do processo evolutivo, que nós possamos ter a certeza que nunca nós estamos desamparados. Deus sempre está olhando por nós. E que na noite de hoje, esse Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada uma das criaturas encarnadas e desencarnadas que aqui estão e que irão sair daqui, com certeza, muito melhores do que chegaram. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine, trazendo sempre bênçãos iluminadas sobre nossas famílias. Muito obrigado.